e eu acho que até o fim do ano, esse ano, é o ano da experiência no Brasil. Eu acho que todos os grandes bancos estão se reinventando e pensando como é que eles se posicionam nesse aspecto especificamente. Olá pessoal, eu sou o Pacete, junto com a CIT, estou aqui no Febrabantech, um evento gigantesco, mais do que gigantesco, um evento que traduz um pouquinho do que é o setor financeiro no Brasil, muita tecnologia, muito investimento, e a gente está traduzindo aqui nessas conversas um pouco do sentimento e das conversas que estão acontecendo aqui também no Febrabantech. E hoje eu recebo uma dupla aqui para esse episódio, o Julian Colombo. O Julian, ele é argentino, mas é um argentino global quase, praticamente, né? Julian Colombo, ele é CEO na N5, ele vai explicar para a gente o que é a N5. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença aqui, viu? E é num dia que tem Brasil e tem Argentina, hein? Ó, só para falar de futebol aqui. E o Luiz Reolon, na verdade, o Julian é o convidado do Luiz Reolon. O Luiz, ele é diretor executivo na CIT. Lá se trabalha com finanças, saúde, qual que é a divisão ali? É isso aí, eu atendo clientes principalmente dessas duas verticais e tem um terceiro assunto principal que eu olho também, que é a utilização de GenAI para casos de uso de negócio e para experiências que estão sendo redesenhadas à luz dessas novas tecnologias também. Então você está falando bastante de agentes de inteligência artificial, né? Muito sobre a gente, muito como é que repensa as experiências nos canais digitais, se não está nascendo um novo canal digital também dentro dessa conversa. Tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Bom, o Julian é nosso convidado e, Luiz, fica à vontade aqui para nossa interação. O Julian, ele tem uma história muito interessante, bastante experiência especificamente no setor financeiro, né, trabalhando em banco, em várias regiões, e agora como empreendedor, mas trazendo um olhar de tecnologia muito forte, né? O que é a N5, Julian? A N5 é uma companhia de software para bancos e outras empresas da indústria financeira. Se eu começo a contar, isso parece chatíssimo, mas conceitualmente eu trabalhei 25 anos em bancos, trabalhei em bancos do Brasil, por exemplo, no Banespa, para que vocês vejam como eu sou velho. Banespa. Banespa. As crianças nem sabem o que era o Banespa. Trabalhei no Banespa, obviamente no Santander e muitos outros países, e o que eu percebi é algo que todas as pessoas percebem desde fora, que é teu banco inova mais devagar do que deveria uma empresa que tem tanto dinheiro. Você fala, como assim? Um banco que tem 100 mil funcionários, um monte de dinheiro, mas ele vai mais devagar que, às vezes, uma fintech de 40 pessoas, de uns meninos que estão começando a empreender. E eu encontrei um motivo que não tem a ver com a falta de criatividade de um banqueiro, tem a ver com uma coisa que chama entropia. Parece uma palavra difícil, mas o que significa é bagunça. Um banco que eu trabalhei, por exemplo, hoje tem no mundo 72 mil software ativos no inventário. 72 mil softwares ativos. Um software é um elemento vivo. Ele muda, ele tem que se atualizar. Se eu te dou de cuidar 72 mil elementos vivos, 72 mil pintinhos, você não chega ao domingo com 72 mil. Então, um banco, em geral, gasta 91% do dinheiro de tecnologia só mantendo o que ele já tinha, sem inovar. Um banco, só para comparação, um banco como Bank of America ou, sei lá, Bank of America, vai gastar 15 bilhões de dólares esse ano em tecnologia, 13,5 só mantendo o que tinha. Então, a N5 nasceu para ajudar a resolver esse problema, simplificando esse stack tecnológico para que os bancos, companhias de seguro, possam inovar muito rapidamente. Luiz, essa realidade aqui, ela muda muito quando a gente fala de Brasil, ou ela é uma característica dos bancos em si? Esse desafio de trazer mais eficiência, lidar com o legado, é também algo que vem evoluindo aqui no Brasil? Eu acho que tem evoluído, Pacete, mas o contexto de problema de negócio eu acho que é similar, né? Quantidade de software, velocidade, tecnologias antigas, né? Tecnologias que você tem que manter que custam muito caro hoje em dia. Eu acho que todos esses elementos estão presentes no Brasil e a gente lida com isso no dia a dia. A gente tem por volta de 30 clientes, mais ou menos, no Brasil que são focados em mercado financeiro, e a realidade ela é similar em todos. O que a gente nota é que o processo de transformação digital dos últimos anos traz um pouco de fôlego para essas empresas começarem a se reinventar, começarem a se repensar. A aceleração de software utilizando Generative AI também é um outro jeito de trazer mais velocidade para essas outras operações, mas ainda muito difícil conseguir sair desse desenho da entropia que o Julian tem comentado, né? Na parte de legacy, a gente tem tentado
vários jeitos de acelerar esses processos. A gente tem construído muitas plataformas que sustentam esses processos de evolução e ajudado muita gente a tentar construir um ambiente tecnológico que é mais fácil e mais ágil de você manter e evoluir, né? Então, tem um pouco da CIT também tentando tirar essas empresas desses gargalos, desses problemas que atrasam, que geram um trabalho enorme, né, de sustentar e um avanço no ponto de vista de inovação para esses clientes. Só o exemplo que ele deu da quantidade de softwares, o tanto de energia e investimento. Júlio, uma dúvida, em relação ao Brasil, mas ela vale para qualquer cenário aqui. Nós temos os grandes bancos, os bancões, né, os bancos de legado, e nós temos hoje já startups, fintechs, que se tornaram também grandes bancos. Essas empresas, elas ao se tornarem tão grandes, elas também trouxeram esse desafio ou não necessariamente? Super boa pergunta, e obviamente eles têm de fato, o que fez eles grandes foi a possibilidade de crescer em clientes com uma tecnologia muito mais arrumadinha. Eles podem lançar produto muito mais rápido, mas tem, como você antecipou, uma tendência quando vão ficando maiores, querer também expandir horizontalmente o leque de produtos. E quando vão colocando outros produtos, começa a nascer a entropia de novo. Então, ou seja, então é conta digital, investimento, o cartão, seguro. E começa, veja bem, a hipoteca não é tão simples assim, e não é tanta diferença que tem com um banco tradicional. Então, tem uma convergência natural. No longo prazo, muitas dessas empresas que começando sendo super charmosas, super cool, super boa experiência de cliente, terminam sendo complexas como um banco. Quando você analisa o sistema financeiro, o 97% dos bancos digitais perde dinheiro no mundo. E 90% dos bancos ou tradicionais ganham dinheiro. Então tem como duas realidades. Tem os bancos que evolucionam rápido e tem os bancos que ganham dinheiro e não são os mesmos. Obviamente terá uma convergência. Vai ter alguns bancos que vão conseguir se rentabilizar, como muitos dos bancos brasileiros de primeira linha, que nós sabemos hoje, para o nome e sobrenome, o Nubank é um banco muito bem sucedido, que começou dessa forma, conseguiu rentabilizar e tem algo ainda bastante bem arrumado, mas eu posso, sem dar nomes, falar que a N5 tem 3 clientes, bancos digitais, em que nós participamos de um refactor do produto deles. Ou seja, já a tecnologia que só nasceu há 8 anos, não é que como um banco que comprou outro banco, comprou uma financeira, se fusionou. Não. Começaram com uma folha em branco há 8 anos e já precisou um processo de refactor. Então, aumento da complexidade, uma característica natural da tecnologia. Ou seja, ninguém está a par para desse cenário, ninguém está, de certa forma, qualquer companhia está vulnerável a esse cenário de se engessar em algum momento. Uma outra curiosidade, agora muito específica sobre o Brasil, a gente tem lados positivos pelos quais a gente é conhecido no mundo, assim, o Open Finance, o Pix. Essas inovações, elas ajudam, de certa forma, os bancos a buscarem velocidade ou elas também são resultado já dessa busca de velocidade? Super boa. Eu acho que particularmente as duas partem de um regulador brasileiro que é, sem dúvida, o regulador mais audacioso, mais pro-business, mais pro-cliente no mundo. Acho que o Brasil encontrou, para falar assim, há 10 anos ou 20 anos eu trabalhava aqui, tinha que fazer um doc, uma TED, até as 4 da tarde, Nossa. o doc tinha que fazer. E esses eram os mesmos bancos que estão hoje. Realmente o que mudou de alguma forma foi uma visão de regulador que chegou perfeitamente acoplada com o nascimento das fintechs, com o mundo cloud, uma série de coisas que aconteceram todo ao mesmo tempo. Por isso hoje o Brasil é o país a se olhar em termos de inovação financeira. Essa feira, esse FebraBan, eu vou em todas essas na América Latina, a gente tem escritório em 13 países, eu vou em todas elas. Essa é a número 1. Essa é a número 1 da América Latina, porque realmente o mundo está olhando o Brasil. É um evento muito grande, de fato, para você que não está aqui, não só no tamanho, mas da relevância das empresas que estão aqui, de tecnologia, todas as do setor financeiro, é muito, muito grande mesmo. Luiz, especificando um pouco mais agora esse nosso papo, olhando para a parte de experiência, contatos com o consumidor, todo esse desafio de gestão
que o Julian trouxe aqui, lá na ponta, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de UX, CX, o quanto que isso chega para o consumidor? E aí já trazendo um pouquinho do nosso tema CRM, inteligência artificial, nesse contexto do nosso setor. Legal. Pacete, vou começar comentando a palestra que abriu hoje a Febraban, a palestra dos CEOs, né? Tinham 6 CEOs dos maiores bancos do Brasil aqui e todos eles comentaram que a experiência do cliente é prioridade para eles. Eles estão usando, de alguma forma, elementos de Generative AI para repensar e para entregar uma melhor experiência para esse consumidor. Além desse mercado que vocês estavam comentando aqui, o Brasil é um mercado super flexível do ponto de vista de produtos, de implementação. Eu acho que o consumidor brasileiro tem uma característica importante também de querer testar coisas novas, né? Então, ele aceita muito bem novos produtos. As fintechs brasileiras são de muito sucesso, porque conseguem moldar produtos que são muito bem aceitos por esses consumidores, e isso vai movendo a inovação, né? Os grandes bancos vão olhando para o que estão acontecendo nesses pequenos, que trazem os desenhos de inovação e vão absorvendo ou via M&A, né? Pequenas empresas, ou de alguma forma copiando esses processos. Eu acho que a gente está num momento excepcional do ponto de vista de redesenho de experiência. Vou citar aqui os agentes autônomos, que eu acho que são o principal elemento que está moldando esse novo desenho dos investidores, das pequenas pessoas que estão se bancarizando, que conseguem, por exemplo, acessar um banco, um serviço bancário via WhatsApp, né? Você consegue, de alguma forma, traduzir boa parte da sua experiência, que era um app, que era um site, só por uma conversa, né? E isso ou dentro do seu aplicativo, ou dentro de um canal aberto, como é o WhatsApp, e aí você vai capturando esses clientes através desses novos desenhos mais acessíveis de experiência. Capacidade de você ter novos produtos, de você conversar, dialogar de um jeito diferente, de você acessar pessoas que eventualmente não querem instalar um app de banco ou não conseguem entrar num fluxo tradicional, né, de acesso a investimento, a financiamento, mas que de alguma outra forma, nessas novas experiências, estão entrando para o mercado de crédito, de contratação de produtos, mercado de cartões, né? Acho que são elementos que a gente está vendo nascer. E eu acho que até o fim do ano, esse ano, é o ano da experiência no Brasil. Eu acho que todos os grandes bancos estão se reinventando e pensando como é que eles se posicionam nesse aspecto especificamente. Sabe o que é legal? Tem um mérito que o Julian falou do regulador, né? Por esse nosso mercado, mas quando você traz o consumidor aqui é muito interessante. Eu estou lembrando de outras indústrias, por exemplo, o próprio Mercado Livre, né, que nasce ali na Argentina, mas que se consolida no Brasil, o Rappi, que vem da Colômbia, Uber, o próprio iFood, que se formou aqui mesmo no Brasil, o nível de adoção e a exigência aqui de experiência consumidor brasileiro ela é muito alta. Júlio, um ponto importante para você que é CEO, inclusive, esse painel que o Luiz mencionou de CEOs, eu achei muito interessante porque é CEO falando com propriedade sobre tecnologia. Isso não era algo simples há alguns anos, né? Era um tema muito ligado à área de tecnologia. Cara, tem uma mudança muito importante em como são feitos os negócios hoje. Tem um prêmio Nobel de Economia que criou algo que chamava a teoria da firma. A teoria da firma, estruturada no ano 1930, falava basicamente, o que eu vou falar parece difícil, mas explicado é muito simples, falava os custos de transação dentro de uma empresa são maiores que fora da empresa. O que significa isso é que você esse microfone não construiu e comprou de uma empresa porque essa empresa conseguiu construir mais barato que você. E o mesmo com teus tênis, o mesmo com todo. Basicamente, as empresas têm economia de escala, contrata engenheiro, contrata máquina, contrata, sei lá, compra aço em muita quantidade e conseguem fazer barato. Por 50, 70 anos, a humanidade entendeu as empresas têm que ser o maior possíveis para ter essas economias de escala da teoria da firma. Isso mudou radicalmente há 15, 20 anos. E vou dar exemplos disso. A Microsoft comprou a OpenAI. A Microsoft tinha 220 mil pessoas e a OpenAI 100. A Meta tinha 85 mil pessoas, comprou WhatsApp e Instagram. Entre WhatsApp e Instagram não chegavam a 80 pessoas. O que significa isso? Que nem Microsoft nem Meta conseguiram construir essas partes do negócio que hoje são a maior parte do valor deles. Ou seja, as maiores empresas não podem ir à velocidade que vão as pequenas. Por quê? Porque tecnologia é entropia. Então você precisa de empresas muito mais ágeis. Do mesmo jeito, uma pessoa que trabalha de CEO de uma companhia e não conhece tecnologia
não conhece o elemento diferenciador de 90% das indústrias. Ou seja, determinante, né? Se antes o olhar do CEO era muito só para o financeiro, para totalmente tecnologia virou o centro do negócio, né? Agora, Julia, como que você tem ajudado, e aí trazendo esse contexto em várias pontas que você atua hoje, como você tem ajudado nesse processo? Porque aqui, de novo, não é só sobre tecnologia, não é só sobre processo, não é só sobre cultura, acho que tem alguns elementos aqui onde você atua, né? Sim, eu acho que o bom de falar com alguém que é CEO de uma companhia de produto, que ele pode te explicar toda a filosofia dele descrevendo o produto que ele vende. Porque de alguma forma é no que está apostando a vida própria, né? Então, a gente criou, para falar de inteligência artificial, criou 3 inteligências artificiais que hoje estão tendo muito sucesso. A primeira chama Alfred. E o Alfred é o assistente que te transforma em super-herói. A gente roubou do Batman, não paga nenhum tostão para Marvel ou DC, ou não sei quem será, mas criamos o Alfred. O que faz o Alfred? Vou te contar o que faz o Alfred em um banco hoje. O primeiro, ele responde para um funcionário, ele transforma o funcionário do banco num super-herói. O primeiro responde qualquer pergunta que deveria responder e não responde nenhuma que não é importante. Vou dar um exemplo. Se eu pergunto para o ChatGPT, me conta a história do Neymar. Ele vai me contar a história do Neymar. Só que eu, como dono de uma companhia, eu não quero uma pessoa perguntando, de meu time, perguntando às 4 da tarde a história do Neymar e não quero estar pagando o processamento para ter essa resposta. Então, uma inteligência como Alfred fala, senhor, eu não sei isso. O que eu sei é todo demais que você precisa para trabalhar. Então eu falo, cara, como eu faço para cancelar um crédito imobiliário se a mulher divorciou do cara, eu tinha dinheiro? Ah, cara, é assim, e eu vou te mostrar um hipervínculo, a foto do processo, e está tudo explicado bonitinho. Então, primeiro, te respondo o que preciso e não te respondo nada que não deveria. Segundo... Só uma dúvida sobre o Alfred. Usar a palavra agente para ele é muito, é pouco? É um agente. Só que um agente que a gente fala se você quer entender o Alfred, pensa o que faz o Alfred do Batman, é exatamente a mesma coisa em outra escala. Então, por exemplo, é um agente... É muito bom, é muito didático. Então, a segunda coisa ele não responde, o Alfred não vai dar uma pancada no Coringa, ele ajuda o Batman, entendeu? Então, aqui, nós não criamos o Alfred para falar com o cliente direto, mas para fortalecer a pessoa em contato. Então, por exemplo, eu posso falar, cara, Alfred, tenho 100 e-mails, responde para mim, mas ele nunca vai enviar, vai fazer a resposta a todos e eu vou rapidinho, mudando, puta, eu falo dele, Lu, cara, eu mudo alguma coisinha, toco um botão, faço mais formal, mais informal, mas realmente eu tenho controle do que vai sair para meu cliente. Então, responde todos os meus WhatsApps, meus e-mails, mas elabora a resposta e eu toco algum detalhe. Então, baixa 87% do tempo que eu gasto em responder. 3, ele tem acesso a qualquer software que eu tenho acesso. Então, eu falo, cara, quantos clientes eu tenho? Em um banco, para fazer isso, eu tenho que entrar num aplicativo, colocar minha senha, tocar um botão, fazer um filtro e ver quantos clientes tenho. Aqui pergunto para Alfred e Alfred fala qualquer coisa que eu tenho autorização para saber e nada que não tenho autorização para não saber. Se, por exemplo, eu quero perguntar quantos clientes tem a agência Tramandaí, eu vou falar, cara, você não tem nada a ver com a agência Tramandaí, eu não te respondo. Eu só respondo que você tem autoridade. E o quarto, nós estamos conversando e eu falo assim, cara, vou te ligar na quinta, mas primeiro vou ligar para ele, que ele vai me contar uma coisa. Eu desligo, o Alfred espera um minuto e fala, você não anotou porra nenhuma. E você prometeu uma coisa, o banco prometeu uma coisa e você não fez. Então agora ele fala, vou te agendar algo na quinta e vamos ver se ele pode na terça ou na quarta. E ele age como uma secretária tentando coordenar. Esse é o Alfred e o primeiro produto e uma declaração. Nós achamos que a inteligência artificial, o primeiro que fará é super-heróis aos humanos. Julia, o aprendizado do Alfred, ele tá... Então, vamos supor, eu imagino aqui que eu tenho o Alfred para o banco, você atende o banco X, o banco Y. O aprendizado do Alfred no banco X está totalmente separado do banco Y. E segregado do Y. E para falar isso com mais detalhe, eu vou te contar a segunda inteligência artificial que chama PEP. O PEP é o coach que te transforma na tua melhor versão. É o treinador do Neymar e do Messi. Tem uma genialidade de marketing aqui total, que... Total.
O PEP, o que faz? Foca em performance. Então, você num banco tem alguém que é o melhor vendedor, alguém que é o melhor cobrador, alguém que resolve os problemas do cliente mais rápido, o cara que sabe mais de crédito imobiliário, a pessoa que vende melhor para a velhinha, a melhor que deixa, ou a pessoa que deixa mais tranquilo um cara preocupado. Cada uma dessas habilidades, microhabilidades, o PEP está monitorando. Então, quando ele sabe isso, o que faz? Ele escolhe o melhor 1% e copia e ensina a todos os demais a ser assim. Então, por exemplo, imagina que você é o melhor vendedor de crédito do Banco Itaú. O sistema está te monitorando e entendendo o que você faz diferente de todos nós que não somos o melhor 1%. E depois vem e fala, cara, sabe o que ele faz? Ele fala primeiro questões sociais. Ele não sai vendendo um crédito. Ele fala para que você quer o dinheiro e fala do sonho da pessoa. Ele menciona o colega? Ele nunca fala o colega, mas fala que o 1% faz isso, faz isso. Ah, legal. Até registra o tono de voz. É maluco o que eu vou falar, mas é verdade. Uma inteligência artificial fala com a voz mais grossa. Tenta encorpar mais a voz, porque percebemos que vende 4% mais a pessoa que tem uma voz mais de autoridade para esse produto em particular, para esse outro não precisa. Ele não está fazendo isso a partir de uma informação genérica, ele está fazendo isso a partir do desempenho de um funcionário que está ali naquele universo. Totalmente, por isso muitas vezes eu falo, se eu tivesse criado uma inteligência, nós temos de cliente bancos como Itaú, ou Santander, ou Zurich como seguros, temos Mastercard de clientes, se eu trouxesse algo que a gente aprendeu em Mastercard México para o C6 no Brasil, não faria sentido nenhum. E isso que no fundo é inteligência artificial, algo genérico em base à informação pública. Nós colocamos uns bichinhos dentro das organizações que vão aprendendo todo com informação super segura, só o banco tem acesso a essa informação e trabalha entendendo o que o melhor vendedor do, imaginemos, o Itaú faz, que palavras ele fala, o que ele faz, quantas vezes ele se comunica. Então, quando eu ensino para outro a copiar essa pessoa tem o mesmo preço, a mesma identidade de marca, os mesmos processos, tudo isso igualzinho, pode realmente melhorar. Terceira, qual é? A terceira é o singular. O singular é quando você percebe que o Pep é meu chefe e Alfred é meu assistente. Se tenho alguém que me fala o que tenho que fazer e tenho Alfred que pode fazer tudo à escala, eu não sei se faz sentido que eu esteja no meio. O singular é a estratégia pela qual nós fusionamos o Pep e o Alfred e a pessoa se converte em um comandante. Então, o que achamos que acontecerá nos próximos anos é que os melhores banqueiros de cada país vão se transformar em um comandante de inteligências artificiais. Então, eu estou numa agência hoje, na agência Moema, tem 10 pessoas, tem 2 que são muito melhores que os demais, esses 2 vão ter cada um time de 100 inteligências artificiais, obviamente vai ser menos, mas vai fazer a escala de como se fossem 100 pessoas contactando clientes e tendo aprendido do melhor 1% de cada organização. Então a gente o singular é replicar infinitamente o melhor 1% e sendo controlado e supervisionado pelos comandantes que vão ser esse 1% original. Luiz, aqui é interessante porque nos 3 exemplos aqui, a gente está falando de potencializar habilidades que são habilidades ali do dia a dia, habilidades humanas. Como que isso chega na ponta? E aí, é parecido com a pergunta que eu fiz anteriormente, mas todo esse processo que ele descreveu para chegar como uma boa experiência, para chegar no consumidor, ele depende de outras variáveis também, né? Ele depende de um profissional que está disposto a utilizar a ferramenta, que está com a cultura ali. Quais são os elementos para que tudo isso faça sentido? Bom, Topacete. Eu acho que o que o Julian está fazendo na N5, ele é fundamental para a sobrevivência dos bancos no futuro, né? Quando você olha para os clientes hoje em dia, que conversam com uma inteligência artificial descrevendo o que eles precisam, né? Então, eu não vou lá na inteligência artificial e faço um monte de passos para chegar num elemento final, né? Eu já digo exatamente o que eu quero, né? Vou tentar traduzir para o mercado financeiro aqui, ó. Quero transferir R$50 para o Julian, né? A inteligência artificial captura a minha intenção, né? E me provê uma transação que realiza essa intenção. Então, as pessoas estão se acostumando a fazer pedidos
muito mais diretos do que elas necessitam através dos canais digitais para os bancos, para as financeiras, para os Inclusive, isso tem serviços. impacto para o próprio banco, né? Quando eu tenho um agente mais assertivo, eu gasto menos token, eu gasto menos energia. Perfeito. E o meu ponto principal aqui é que as pessoas estão se acostumando com isso. Então, se você não tiver atendimentos muito precisos, muito personalizados, com essa visão empática, com esse, eventualmente, um ajuste de tom de voz, um ajuste de como é que você começa essa conversa, essa parte da personalização ela vai ser fundamental para o sucesso de todos, né? Porque o cliente está se acostumando com isso. Não é porque a inteligência artificial vai mudar o mundo, eu acho que é porque o comportamento do consumidor vai influenciar nessas decisões. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. A gente vai precisar começar a customizar 100% das nossas interações, seja numa visão mais preparando o seu staffing e, num segundo momento, você tendo seus agentes especialistas conduzindo essas conversas, indo mais direto ao ponto, que é o que o cliente precisa. Eu quero te somar uma coisa que acho que está implícita na tua pergunta e acho que vale a pena considerar. Nós, a N5, é uma companhia de produto. E como companhia de produto, foca no que na tecnologia faça o que tem que fazer. Mas grande parte do sucesso tem a ver com ter também um partner como CIT que está perto do cliente, que entende perfeitamente ele e que faz com que o produto de N5 também seja a melhor versão dele mesmo quando chega ao cliente final. Ele acaba traduzindo muito, né? Até porque ele está imerso ali na estratégia. Qual que é o desafio aqui cultural nesse contexto? E aí, de novo, ampliando aqui do produto e olhando para uma estrutura de vários perfis de companhia. Hoje, o que você percebe em termos de cultura? Eu tenho a resistência, eu não tenho a resistência, eu tenho excesso de euforia. Quais são as pessoas que você identifica? O que nós vemos principalmente são 2 ou 3 movimentos. O primeiro é todo mundo entende que AI vai mudar o jogo, está mudando o jogo e entende que tem que participar. O segundo, imediatamente posterior, é que tem uma parte relevante do mundo de AI que desaponta. E vou falar de desapontar desde 2 pontos de vista. O primeiro tem a ver com algo implícito. Quando eu, como cliente, sou atendido por uma inteligência artificial, o que está me falando minha organização, o que parece estar falando, é que não valgo o investimento para que uma pessoa esteja me atendendo. Quando eu falo, cara, não vai ser aqui, vai no caixa e tenta fazer isso, no caixa automático e tenta fazer isso, realmente tem uma situação onde evidencia a simetria de poderes e as pessoas não necessariamente vão ver bem. Eu tenho essa percepção. Quando eu sou direcionado para Puta, cara, aqui eu sou menos, meu dinheiro não vale. Então, primeiro, você tem uma pressão para usar inteligência artificial, depois tem uma resistência. E o terceiro tem a ver com tentar que a tecnologia faça algo que pode fazer no nível de demo, mas não no nível de produção. Vou te dar um exemplo. Nós, na N5, hoje somos capazes de fazer uma conversa com uma avatar meu que você não percebe que é um avatar, que eu não sou um humano, mas o custo muito alto. E se eu faço um custo baixo, dá para perceber. Se eu tento enganar o cliente, isso volta para morder minha bunda. Então, o que nós vemos, achamos que não tem que ter ansiedade das companhias em termos de implementação. Tem coisas que, se alguém não está fazendo, é uma maluquice, porque precisa estar fazendo, mas também não tem que se apressar a trazer a tecnologia a um nível que termine alienando o cliente final, que a tecnologia é um meio, sempre será um meio para um fim. E se eu estou em uma indústria como a financeira, que é tão caro trazer um cliente, só para uma conta para todo mundo, aqui, dependendo do segmento do cliente, no mundo, trazer um cliente para a banca custa entre $300 e $2.500. É o que você gasta para trazer um cliente de banca, mais ou menos no mundo em média. Se você vai alienar o cara nos primeiros 60 dias, por não gastar $1 para atender melhor, como você já gastou 700 para trazer, é um péssimo negócio. Então, tem que conseguir administrar essa pressão de usar algo que, sem dúvida, vai ter eficiências, com entender que o jogo final é que um cliente de banco dure a vida toda. Luiz, para terminar, o Julian trouxe um paradoxo aqui, e é interessante
eu tenho essa percepção, né? Em que momento que eu me sinto bem sendo atendido por um processo, por uma IA, por um agente, ou por uma pessoa mesmo. Qual que é o desafio aqui? Porque a inteligência artificial ela é um paradoxo, né? Eu automatizo para humanizar, mas humanizar de que forma? Qual que é o desafio? Porque aqui eu também saio da esfera somente ferramenta e produto e eu tenho que pensar toda uma jornada. Eu acho que é o paradigma da adoção de novos produtos, né, Pacete? Quando você pensa no lançamento de um produto, você vai ter os early adopters, aqueles caras que topam muito rapidamente testar aquilo, usar aquela nova solução, aquela nova experiência. Você vai ter os primeiros níveis, um cluster A que vai também topar muito rapidamente, um cluster B. Aí você vai ter um buraco de adoção gigante, em que essas pessoas não estão vendo a utilização em massa, o valor que essas novas soluções estão trazendo, e dali a algum tempo você vai ter uma grande massa aderindo e vindo para dentro dessas novas tecnologias. Eu acho que essa curva tradicional de adoção ela vai acontecer aqui dentro dessas novas experiências. Eu acho que as recomendações que a gente tem dado para os nossos clientes é para você começar a achar pedaços da sua solução, que você já começa a implementar um pedaço de ferramental, um pedaço de experiência para testar o comportamento dos seus consumidores em cima desses novos desenhos, né? A plataforma da N5 tem um valor muito grande que ela é toda modularizável, né? Então, se fala assim, eu quero o Alfred e o Pepe, talvez você não precise do Alfred e o Pepe agora. Você pode pegar um pedaço do Alfred e falar, é por aqui que eu quero começar e eu quero testar se isso dá um valor diferente para as interações com meus clientes. Você pode pegar o outro pedaço, não, agora eu quero testar isso direto com o meu cliente final, para entender quais são os feedbacks, que comportamento ele vai ter num canal 100% autônomo, que feedback eu tenho. Então, eu acho que a nossa recomendação em geral é isso, né? Acha um recorte, pega esse pedaço, testa com bastante fidelidade ali no que você acredita, e aí você vai começar a aprender também qual é o novo desenho dessa experiência, dessas jornadas que a gente pode propor para esses clientes. Júlia, para terminar aí, para a gente refletir um pouquinho sobre o futuro, aproveitando até a genialidade do teu olhar para a ficção, na construção dos nomes até das IAs, para você o que está mais próximo, quando a gente fala de interface aqui, o conceito da tela branca, ele é distante, não é? Eu abro o meu app, ou não tenho mais um app, ou o meu agente está falando com o agente do banco, ou eu tenho a tela branca onde o meu comando vai... O que aqui você acha que faz parte apenas de um imaginário e o que de fato pode ser prática muito, muito próximo? Quando eu sou um expatriado serial, eu morei no Brasil, mas morei no México, no Chile, na Espanha, e eu sempre fui embora com minha família e sou minha família, mas muitos expatriados iam embora com a secretária. E eles iam embora com a secretária porque a secretária era o link entre eles e o mundo exterior. O cara não sabia alugar um carro, o cara não sabia a contrasenha do computador, o cara não sabia nada. Porque era um CEO durante muitos anos e tinha uma secretária e levava a secretária para outro país. Eu acho que em 5 anos nós todos vamos ter essa dependência de um agente pessoal que vai fazer isso e em 5 está trabalhando na construção dessa visão também. Então a ideia de que eu tenho o meu agente interagindo com os diversos agentes das empresas que eu tenho seguro, que eu tenho investimento e por aí vai. E ele vai estar preocupado por meu bem-estar e no bem-estar de todas as empresas. E a N5 está trabalhando nesse projeto também. Muito legal. Júlia, obrigado. Obrigado você pelo convite. E vocês pelo convite. O tempo passou voando, eu acho que a gente ficaria aqui, mas muito legal. A gente falou de inteligência artificial, a gente falou de processos, mas tem uma conversa sobre o preparo humano aqui, né? De direcionar profissionalmente e em termos de repertório. Luiz, obrigado por trazer o Julian, foi muito legal. Eu agradeço, conversa super bacana. E é isso. A gente fica por aqui. Febraban Tech, de novo, respirando aqui muita tecnologia, inteligência artificial. A gente segue levando para vocês um pouquinho dessa temperatura. Nos vemos no próximo episódio.